estudo de hoje terá a colaboração das amigas, né? A Kelly Nascimento e a Mara Regina. Caso queiram fazer perguntas, tirar alguma dúvida, levante a mão que os nossos voluntários nas laterais levarão até vocês papel e caneta. Lembrando que as perguntas a serem feitas hoje deverá sobre o tema que iremos ler. E hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens 1, 2, 3 e 4. Na página 44, é a introdução, ressurreição e reencarnação. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhes disse: quem dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que sou eu? Eles lhes responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhes respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e em São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15, e em São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas o trataram como lhes aprove. E assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Mateus, capítulo 17, de 10 a 13. São Marcos, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu,
o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem a outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Para os esclarecimentos da leitura, passo a palavra às amigas e facilitadoras Kelly Nascimento e Mara Regina. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Nós temos ouvido, corroborando com muitas coisas da nossa vida, as quais passamos também, pessoas que nos dizem que não entendem o Evangelho. Eu não entendo, Mara. Eu pego a Bíblia, eu leio, mas eu não entendo. E nós temos aqui, hoje, numa casa e pela doutrina espírita, que trabalha, que não é só a religião, ela é ciência e filosofia, ou seja, tem o tríplice aspecto. Fala da vida, do porquê da vida, para onde da vida. Então, esses esclarecimentos, graças a Deus, têm nos chegado para entendermos o que Jesus levou, deixou, não em palavras, muito mais em atos, em atitudes, na época da sua caminhada aqui na Terra. E hoje nós temos o que aqui? Que nos trouxe através das pesquisas, porque nós temos que entender uma coisa. Nós temos que estudar. Não é só receber de fora para dentro. Nós temos que buscar o entendimento. Isto eu tenho dito para as pessoas, com as pessoas, conversando, trocando ideias a respeito disto. Para que entendamos qual a mensagem de Jesus. Não algo quase que fictício, em que eu simplesmente coloco as mãos ou em joelhos, mas eu não entendo o que é isso. Eu não entendo o que essa mensagem nos traz. E aqui, nesse momento, quando fala, olha, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos duas interpretações, uma física e outra filosófica. Quando nós estamos em muitas conturbações, é difícil enxergar as coisas, não é? Muitas vezes nós temos dificuldade, às vezes até uma caneta, uma coisa material. Se nós estamos chateados, se nós estamos aborrecidos, nós temos dificuldade de enxergar. Como o cego de Jericó. Ele precisava, ele buscava entender quem era ele. Mas ele não via. Ele não ia além. Então nós precisamos estar
de dentro para fora, no contato com esse reino à nossa volta, física e espiritual. Precisamos estar bem e nascer com isso, renascer, refazer. No primeiro tópico, Jesus pergunta: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ele perguntou: que dizem? A multidão. E a resposta, olha só. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, um profeta Jeremias. Ou seja, aqui, acolá, como acontece conosco, quando estamos conversando com alguém. O que você diz disso? O que estão falando disto? Quer dizer, um senso, uma ideia de cada um e pronto. Agora, a pergunta mais séria aqui. Olha só. E vós, quem dizes que sou? Olha só, o mestre perguntando para os seus discípulos. Alguém com autoridade. Ele não perguntou o quê? Ele perguntou: quem dizes que sou? O que é quando nós estamos dizendo Jesus, Jesus assim, Jesus nasceu assim, ele era alto, ele era baixo, ele era louro, ele era moreno, os milagres dele. Agora, quem quer dizer pessoa? Quem sou eu? E Jesus perguntou para quem? Os discípulos. Discípulo quer dizer que há um mestre, aluno. São detalhes do Evangelho que nós precisamos entender. Por isso, muitas vezes, nós nos sentimos perdidos nessa compreensão. E a coisa passa a ser quase que uma idolatria. E a idolatria não traz amor, que era a missão de Jesus. No caso aqui, quando ele fala: quem dizeis que eu sou? Ele está perguntando para os discípulos deles, porque ele quer aferir se eles estão prestando atenção. A gente não faz isso com o aluno? Nós damos uma aula e tudo, e de repente a gente pergunta alguma coisa sobre a aula, para ver quem está prestando atenção, quem é que realmente se conectou àquele momento. E Jesus, como um grande e maior pedagogo, ele não fez diferente. Ele estava aferindo aqueles que o estavam seguindo. Seguindo por quê? Seguindo para quê? Hoje, se Jesus perguntasse para nós: quem dizes que eu sou? O que nós responderíamos? Cada um vai responder para si. Cada um vai ter o seu momento interno de resposta, porque depende da compreensão, depende de uma série de situações. Eu só posso responder sobre uma determinada matéria se eu estudei. É assim na nossa vida material. Imagina na nossa vida espiritual.
essa pergunta aqui foi muito interessante, porque Jesus perguntou, não foi para a multidão, ele perguntou para aqueles alunos que estavam ao lado dele. E que ele queria saber se eles estavam realmente assimilando a lição de Jesus. Porque Jesus não parava. Ele estava sempre chegando, saindo, sempre dando a entender que alguém que sai veio de algum lugar. Alguém que chega veio de algum lugar. Todo o evangelho é assim. E quando nós começamos a ter essas referências dos versículos com o entendimento sendo aberto para nós, a gente começa a entender o que estamos fazendo aqui na terra. Você concorda, Kelly? Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também. Mara, concordo sim. E Jesus, a missão que ele teve aqui, né, foi muito bonito, o exemplo que ele deixou para a gente. E realmente ele foi o maior pedagogo que existiu mesmo aqui na Terra. Que ele veio e foi para mostrar o exemplo dele mesmo. Né, e mostrar para a gente que a gente não precisa ficar se lamentando. Né? Ele tinha os discípulos, que eram aqueles que escolheram seguir a ele, né? Não foram obrigados, foram os que quiseram seguir. E ele precisava deles para deixar para a gente hoje, para a gente estar aqui estudando. Ele precisava desses discípulos para passar a história dele para frente. Porque ele sabia que o tempo dele aqui seria pequeno. Né? Ele sabia assim, a maior parte do que ele viveu aqui, ele já veio sabendo da maior parte do que aconteceu aqui com ele. Né? Já deduzia como que ia ser pelo preparo, pela evolução e do pessoal da época, que eram nós mesmos, né? Era nós, estava lá. Então, assim, ele veio, ele mostrou, ele não exigiu que ninguém fosse segui-lo à força, como às vezes a gente até faz, né, com as pessoas. Às vezes até uma falta de respeito, a gente acha que o caminho que a gente está seguindo é o certo e a gente quer e quer que o outro siga também, às vezes ele nem está preparado para aquilo ainda. Então ele veio exatamente para ensinar isso. O tempo dele era curto, ele não ficava murmurando. Né? Olha, fulano, olha lá, no que seguir, ai meu Deus, como é que eu faço? Fulano, vem fulano. A gente não faz assim? A gente faz. É lógico que a gente também, nós temos aqui papéis, né, nós somos pais, nós somos filhos, e cada um se encaixa de uma maneira diferente. Né? Nós temos também a nossa missão com os que chegam para a gente, que a gente fica como tutores deles, que nós não somos, nós estamos. É importante a gente entender isso também. Mas o respeito que ele tinha, né, por todos era muito grande. Até mesmo os que foram curados na época foram os que estavam preparados para aquilo. Porque os que não estavam não foram todos curados. Então, assim, aí existe milagre, teve milagre, não teve. Então, dependia, né, daqueles que estavam ali, do merecimento, da vontade, do momento. E isso acontece com a gente até hoje. Nós temos momentos na nossa caminhada. E ele fala aqui, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí a gente pensa, né, como é que vai ser esse negócio de nascer de novo, né? Aí, como é que eu vou nascer de novo? Tem até um pedacinho que fala, né? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe de novo? Mas aqui, gente, nós temos que prestar atenção. A Mara falou uma coisa interessante em relação ao estudo. Primeiro, que a gente está passando a hora da gente começar mesmo a pegar livro e estudar. E segundo, a gente tentar entender e, às vezes, até pedir ajuda quando a gente não souber, porque realmente tem partes, às vezes, que é difícil mesmo no nosso entendimento. E isso é normal.
Então, quando ele fala aqui que ninguém pode ver o reino do céu de Deus se não nascer de novo, o que ele está falando? É a nossa transformação. É a transformação desse homem velho, que muitas vezes nós entramos nele, para um homem novo, para um espírito novo, para pensamentos diferentes, para novas jornadas, para um jeito novo de lidar com as coisas, para a nossa própria evolução. E aí, como a Mara já tinha falado também, a gente tem 2 modos de interpretar isso, né? A gente vê também, assim, na doutrina espírita, como nascer de novo a própria reencarnação. Nós sabemos que essa não é a primeira e nem vai ser a última. Mas se nós estivermos conseguindo caminhar, já está bom, né, gente? Assim, a gente tem que dar uns pulinhos de vez em quando. Porque senão a gente fica muito paradinho também, né, Mara? A gente tem que dar uns pulinhos de vez em quando, tem que dar uns, né? A gente dá um saltinho de vez em quando para frente, senão a gente vai ficando muito para trás. Mas a maior oportunidade que a gente tem aqui nesse planeta, que é de provas e expiações, é a oportunidade da reencarnação, gente. É muito interessante, é um conforto que a gente tem, né? É como se ele viesse ao nosso encontro e falasse: olha, meu filho, vai lá, tenta de novo, faz diferente, vai mais calmo, pensa mais quando você for tomar as atitudes. Não faz muita coisa de cabeça quente, não. É isso, a reencarnação é isso. Vou te dar mais uma chance, vai lá, começa do zero, vai. Levanta. Levanta essa cabeça, começa tudo de novo. Pede ajuda. Nós esquecemos de pedir ajuda, gente. Às vezes nosso mentor espiritual está ali prontinho para ajudar a gente, mas a gente não dá abertura para ele. Nós vamos vivendo assim, né, Mara, de uma forma tão, às vezes, corrida, tão entranhados assim com a nossa sociedade, com o trabalho, com compromissos, que a gente esquece do nosso lado espiritual. E a gente esquece do que é mais importante. Porque nós temos várias coisas a serem feitas aqui. E muitas vezes fases difíceis a gente passa aqui. E nenhuma parte aqui do Evangelho falou para a gente que seria fácil, porque realmente não seria. Só que, quando a gente começa a colocar esses itens como prioridades, como coisas principais que a gente tem que desenvolver aqui, aí o negócio começa a desandar. Porque, na verdade, o objetivo, o principal, é a nossa evolução. Não que eu vá viver, né? Então eu nem vou trabalhar mais, vou fazer. Não é isso. É só a gente ter a maturidade de pensar e de saber que existe algo a mais que isso. Nós não viemos aqui só para pagar contas. E nós não viemos também só para passear. Porque tem gente que acha que nós viemos aqui a passeio. E não é, gente. Nós podemos passear sim. Mas nós não estamos aqui, é um direito nosso, né? A gente trabalha para isso. Mas nós não estamos aqui só a passeio, não. E nem só a trabalho. Então, até a gente, numa reunião de ontem, a gente, né, num grupinho que a gente tem, a gente discutindo sobre isso. Sobre os excessos e sobre aquilo que falta. A nossa dificuldade com o equilíbrio. Tudo que é demais nos atrapalha e aquilo que nos falta também, que fica pendente, também vai nos atrapalhar. Então, uma pessoa, por exemplo, que se dedica totalmente ao trabalho, ganhar dinheiro, finanças e tal, o tempo inteiro só, né, eu tenho que dar conforto para minha família, para mim, eu tenho que viver bem, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo e tal. Uma hora vai dar errado. Né? Porque chega uma hora, é igual uma panela de pressão. Chega uma hora que a pessoa já não aguenta mais viver só assim. E também a gente vê que nós também não podemos viver só de meditação, né? Ficar zen. Vamos misturando um pouquinho as coisas, porque aqui é uma grande mistura mesmo.
É uma grande mistura de afazeres, de coisas, e às vezes nós nos atrapalhamos por não sabermos administrar o nosso tempo. Porque hoje, né, a gente tem tecnologias que nos ajudam vamos falar assim, a aumentar um pouco esse tempo. Para quê? Para a gente cuidar do nosso lado espiritual. Mas a gente nem pensa nisso, né? Pensa como que o pessoal antigamente vivia, gente. Era muito mais difícil. Hoje a gente reclama, que a vida está difícil, está isso, está aquilo. Mas pensa, e não é em pouco tempo não, olha para trás para vocês verem. Como que vivia a mãe, o pai, como que vivia os avós. Era tudo mais difícil. E hoje nós temos essa oportunidade de prestar atenção nisso, de guardar um tempinho para a gente cuidar desse lado espiritual nosso. Né? O Santo Agostinho fala isso para a gente. Ele fala para a gente tirar nem que seja 10 minutinhos no dia, para a gente prestar atenção no que a gente fez, ou no que a gente deixou de fazer, no que a gente poderia ter feito, no que falou, aquele que você feriu, aquele que você poderia ter ajudado, não ajudou. Então ele fala para a gente tirar pelo menos 10 minutos do nosso dia para poder fazer isso. Porque depois, gente, vai fazer falta, sabe? Às vezes a gente pensa assim, já falaram assim comigo, na doutrina espírita é muito legal, porque aí a gente vai ter outras reencarnações, então o que eu não quiser resolver agora, na próxima, eu resolvo. Mas e aí? Você não sabe quando vai ser a próxima. Você não sabe se aqueles espíritos que estão perto, espíritos nós, viu gente, que eu falo assim, alma, vamos falar alma que a gente, né, espíritos encarnados, que estão do nosso lado, a oportunidade de estar com eles de novo vai ser quando? Eu não sei. Então não é tão fácil assim. Conheço muitas pessoas que pensam assim. No espiritismo é tudo muito fácil, né, Mara? Porque me falaram que tem um tanto de reencarnação, aí na próxima, o que eu não resolver agora, na próxima eu vou resolvendo assim. Mas não é tão simples assim, sabe, gente? Porque talvez uma oportunidade hoje, talvez uma oportunidade hoje, ela vai demorar para chegar de novo. A convivência de novo com aquele espírito, de você voltar atrás e fazer diferente, talvez vai demorar. Pode falar, Mara? A situação não é a próxima reencarnação. A situação é no período que estamos desencarnados. Nós brincamos aqui porque recebemos uma mensagem falando a respeito, que hoje a gente vai levar inclusive o WhatsApp. Vai passar lá na tela. O que você fez, meu irmão? Chum! Ou seja, a Kelly levantou uma questão que nós estamos vivendo. Nós estamos parados, porque estamos no celular. Vamos falar a verdade. Estamos numa situação, num momento complexo, desafiador, politicamente falando, socialmente falando, uma coisa interferindo na outra, familiarmente falando. Tá? Degraus. A família é a raiz da sociedade. Se a família adoece, olha o reino de Deus aí outra vez. O resto está adoecendo. Ontem eu escutei de alguém me dizendo, eu não deixei valores monetários para meus filhos, eu deixei valores de caráter. Difícil a gente escutar isto. Então, o que nós vamos levar para essa viagem que faremos ao nosso retorno ao plano espiritual, compete a nós. Se eu vou ver o reino de Deus, se eu assimilei,
se eu procurei fazer, se eu tirei 10 minutos do que a Kelly deu aqui de tempo para ajudar alguém, porque não adianta chegar aqui, falar bonitinho, dar uma lição, falar alguma coisa, mas se não fizer. É a mesma coisa do professor que estuda e não aplica. Do professor que tem toda uma teoria, mas não tem prática. Por isto é que tem dentro do currículo a prática das matérias, do curso em si. E não é diferente. Jesus nos ensinou isso na sua vida. Ele deixou para nós esse caminho aberto, sempre aferindo. Quem dizeis que eu sou? Nós estamos muito acostumados a pedir, mas não estamos acostumados a agradecer e fazer, tirar um tempo para estar com alguém, para fazer algo em prol de alguém. Eu fiquei assim, eu vou falar com vocês, foi uma surpresa minha, eu não sabia, né, de um trabalho que o Dr. Drauzio Varela faz nos presídios em cárceres, voluntariamente. Eu fiquei emocionada quando eu vi o trabalho dele, porque a gente tem a impressão que, né, uma pessoa aí de renome, um médico assim e tal, né, aqui e lá, mas a gente não vê atrás do bastidor. E a emoção dele quando ele conversava com aqueles com os quais ele foi atender. Ah, mas é ele. Ah, mas eu posso fazer alguma coisa? Não precisa fazer um trabalho maior. Eu faço da conta que a minha perna vai dar. Como que é esse nascer, ver o reino de Deus novamente? Não adianta, a espiritualidade tem nos chamado a atenção o tempo todo na literatura. André Luiz, nas suas obras, o tempo todo ele dizendo a respeito, mostrando o quanto a espiritualidade é organizada. Quando você fala em bônus hora, porque lá se trabalha, segundo nos relata André Luiz, no nosso lar, 12 horas de amor. E aí a gente dá de frente com uma palestra do doutor Sérgio Felipe, se não me engano, falando sobre a pineal. Falando sobre a importância dessa glândula, que é a glândula do amor, situada aqui, ó. A gente hoje ainda não sabe nem para que servem as mãos. A gente não sabe para que servem os pés. A gente fala assim, ah, foi Deus que criou. Mas espera lá, eu posso questionar sim. Eu sou criatura dele. Como que eu sou? Eu tenho direito de saber, porque eu estou usufruindo este corpo. Dona de casa sabe disso, ela não pega qualquer panela para cozinhar, dependendo da coisa. O nosso corpo tem uma utilidade além de comer, infelizmente, beber, fumar, entre outras coisinhas, e pronto, e trabalhar, é só para isso. Quem quiser, assista a palestra do Dr. Sérgio Felipe. Unindo ciência, espiritismo, amor
Mas nós estamos tão acostumados a chegar e receber, É mais fácil, né? É mais cômodo. Lembra, quem esteve aqui na nossa fala, né, sobre acomodação? Se o cego de Jericó tivesse ficado acomodado, ele não teria visto. Como ele pediu para Jesus. Quando Jesus perguntou a ele: que queres que eu te faça? Ou seja, não vou entregar de bandeja. Aí ele tornou a ver. Aonde? Primeiro, dentro dele, ele tornou a ver. Quer dizer, ele enxergava, mas a gente não se questiona, a gente não busca. É melhor ficar parado. Por que Jesus perguntou para os discípulos? Porque eram eles que se diziam ao lado do mestre. Jesus já sabia da grande multidão. Uns diz isso, uns diz aquilo. A multidão faz isso. Mas e aqueles que estão aprendendo? É bom a gente parar para pensar. A doutrina espírita, para quem ainda, né, não iniciou, não buscou esse caminho, vale a pena estudar, entender o que quer dizer um versículo, o que quer dizer, o que Jesus deixou lá para que nós entendamos. Não é, Kelly? Não é isso? Né? Olha aí o nascer de novo na reencarnação. Né? O que é isso? Isso é ciência. Para eu entender, não é algo assim, empírico, não. É algo real. É real. Como que isso se dá? E nós teremos, assim, gratas surpresas. Nós vamos vendo a maravilha de Deus, assim, essa energia criadora e de uma perfeição, assim, que nós estamos longe de entender. Quando começamos a entender, a gente passa a se dar mais valor. Porque o amor só passa para o outro se eu senti-lo. Eu não posso dizer para Kelly, ou para qualquer um de vocês, essa comida aqui é boa, não é assim? Prova, fulano, eu já sei como que é bom. Eu já provei. O que é diferente na nossa vida espiritual? Tem que mexer conosco. Às vezes agita, as dificuldades permanecem. Kelly lembrou muito bem. Mundo de provas e expiação. Segundo Dr. Sérgio Felipe, quarta dimensão que a Terra está. Segundo estudos da física quântica, e assim vai. Toda uma organização física, energética, que nós estamos imersos. Longe do entendimento, sim, muita coisa a aprender. Mas aproveitemos agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Igual a gente fala com o aluno: estuda, fulano, você precisa passar.
Ou seja, não é só passar por passar, você tem que ter conhecimento. Você não sabe como é que a vida vai te cobrar lá. Como que vai ser? Vai exigir de você determinadas áreas. Então você precisa ter conhecimento. Agora imagina Jesus falando conosco. É muito interessante, né, gente, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a entender, né, Mara? É muito bom, é muito gratificante. E quando ele fala aqui, né, a questão da reencarnação, da ressurreição, isso aqui, assim, é polêmica hoje, foi, acho que sempre será, né? Aí tem gente que fala assim com a gente, já sei qual que é a diferença da doutrina espírita. Aqui na doutrina espírita, acredita na reencarnação, na doutrina, e no catolicismo, nas outras religiões, acredita na ressurreição. É mais ou menos por aí? É e não é. Porque, na verdade, gente, essa palavra também, que é ressurreição, ela está até aqui no nosso evangelho também, o evangelho segundo o Espiritismo, ela está aqui. O significado dela é surgir novamente, ressurreição, surgir novamente. O negócio que a interpretação depois disso que vem é de como que vai ressurgir, né? Vai ressurgir como? Vai vir com o mesmo corpo? Vai vir com esse corpo aqui, com essa carne, com esse mesmo aspecto aqui? Ou não? Ou é o espírito que não vai morrer e ele ressurge, ele sempre vai ressurgir porque ele não morre? Então, às vezes, assim, a gente faz muita confusão também, às vezes por pouca coisa, né? A palavra, o significado dela é esse. Não está escrito dentro da ressurreição que é ressurgir com o mesmo corpo na carne e tal, tal. É ressurgir, surgir novamente. E aí vem a nossa interpretação, né? No nosso evangelho aqui tem a palavra ressurreição, sim. Só que aí a doutrina espírita ela é tão esclarecedora, a Mara falou aqui do tripé, né? Que é a religião, a filosofia e a ciência, que tudo que contém, tudo que está nessas três áreas, a gente vai aprendendo aqui dentro, gente. E fora também nos livros, né? A gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, uma coisa está ligada à outra. A gente vê que hoje, assim, a gente está percebendo que a ciência ela já não tem como ficar fora mais dessa área espiritual nossa. Não sei se vocês já estão reparando isso, porque antigamente era assim. A ciência, ela ia até certo ponto. Explicava, até onde não conseguia mais explicar. Dali para frente, já não tinha muita explicação. Já entrava na parte espiritual. Hoje, começam a prestar atenção nisso para vocês verem. Às vezes, até matérias mesmo, pesquisas, já estão, assim, os cientistas mesmo, não estou falando que são espíritas não, gente. Não estou falando que são espíritas não. São espiritualistas, diferente, acreditam num algo maior. Não separa mais. Não se separa mais. E a cada dia isso é mais forte. E eu acho bom demais quando eu vejo um tipo de pesquisa dessa, sabe? Porque é a realidade. Quem estuda aí, por exemplo, a física quântica, né? Eu assim, não é que eu estudo, não, mas eu já li algumas coisas, já vi alguns vídeos e tudo mais. Quem estuda aí a física quântica mais assíduo, né? Mais profundo, sabe. O que é a física quântica? O que a gente aprende com a física quântica? Nós somos totalmente energia. E que tudo acontece através da nossa energia, tudo acontece através do nosso pensamento. Tudo acontece através daquilo que a gente bola aqui dentro do nosso pensamento. Aquilo que eu tenho mais medo que aconteça na minha vida, um dia pode acontecer. Porque eu estou bolando. No meu campo espiritual, eu estou bolando aquilo. Uma vez, num estudo lá no Maria de Nazaré, a gente falou sobre isso.
E é muito interessante, gente, nós temos que tomar cuidado com isso, porque os nossos medos também fazem com que a gente projete isso. Nossa, eu morro de medo que aconteça tal coisa. Nossa, e se acontecer? Meu Deus do céu. Mas se acontecer, gente, toma cuidado, um dia pode realmente acontecer, porque o acontecer no nosso campo espiritual, nós já bolamos tudo aquilo. A maneira como vai acontecer, aquilo vai acontecer assim, assado, vai estar com fulano, vai estar com ciclano. O nosso cérebro é muito rápido, então ele bola isso tudo em questão de segundos. Nosso campo espiritual. A física quântica, ela prova isso. Ela prova. Sabe? Então, assim, é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a esclarecer muita coisa. E a gente fala assim, a gente não pode questionar não, né, Mara? Igual a Mara falou, a gente tem que questionar sim. A gente fala assim, não, mas é coisas de Deus, a gente não pode ficar questionando muito não, que é falta de respeito. Mas a ciência não é questionamento? Filosofia também não é? Por que nós não podemos questionar? Isso não significa falta de respeito. Não é falta de respeito. Isso é querer aprender, querer saber, querer entender, querer viver mais tranquilo, sabe? Mais serenos. Ultimamente, a gente está vivendo muito assim, ó, muito tenso com as coisas, né? Com medo de tudo, tenso, é violência, é isso, é aquilo. Gente, não é só isso não que a gente está vivendo, não. Nós estamos vivendo isso também. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Estou repetindo de novo para vocês, né? Para a gente fixar isso. Então, vai ter isso? Vai. E nós estamos tendo. Mas não é só isso. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Que o que a mídia mostra para a gente é esse mundo assim, dessa forma. E quando a gente vê, a gente está passando assim para todo mundo que realmente não compensa viver, porque o mundo está ruim. Está violento, não está bom para se viver, sabe? Mas será que é só isso? E as coisas boas? Não vão colocar para a gente ver, não? Não vão contar para a gente, não? As coisas boas? Eu vi um vídeo, sabe, gente? Eu costumo ver, mas eu não lembro dos autores, dos protagonistas do vídeo. Mas era era uma pessoa lá num cargo político importante. Já tem um tempinho já que eu vi esse vídeo, mas acho que eu nunca mais vou esquecer. Aí perguntaram para ele assim, o que você acha do nosso Brasil hoje? Está ruim de se viver? Está violento? Ele olhou para a cara do repórter e falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Esse Brasil que estão pintando aí para a gente, isso é falso. Isso não é verdadeiro, não. Nosso Brasil não é isso, não. Trazendo para nós, né, gente? A questão nossa aqui para a gente entender. Não é isso, não. Que estão pintando para a gente, não. Que estão querendo que a gente acredite, não. Eu não acredito nesse Brasil dessa forma que estão mostrando para a gente. Então é isso, sabe? A gente começa a ver as coisas dependendo do que a gente tem lá dentro da gente. Do que eu estou construindo lá dentro. Será que eu estou conseguindo ver só coisas ruins? Realmente não compensa mais viver? Não está bom? Ou será que no meio disso tudo eu consigo ver coisas boas? Coisas favoráveis para a gente? Porque, gente, quando a gente decide a caminhar, né, pelo menos tentar esse caminho que Jesus nos mostrou, né, Mara? O universo passa a conspirar a nosso favor, não é contra a gente, não. Entendi que às vezes a gente acorda, a gente dá a impressão que a gente tem é que está todo mundo contra a gente. Até Deus. Gente, mas não é possível. Deus deve ter até esquecido de mim aqui, né? De tanta coisa ruim que está acontecendo, né? Uma atrás da outra. Mas e aí? Será que eu não desviei do caminho, não? Será que o que ele veio e ensinou para a gente, eu não estou fazendo exatamente o contrário?
do que Ele nos mostrou, do exemplo que Ele nos deu? Então, nós temos que fazer, sim, essas reflexões, sabe, gente? Nós não podemos ter medo de nos conhecer, não. Eu vejo que esse autoconhecimento, né, que Sócrates falava, conheça-te a ti mesmo, e Santo Agostinho também, ele repetia depois, nós temos medo desse autoconhecimento. Nós temos medo de descobrir as nossas deficiências, as nossas pendências, mas nós estamos aqui exatamente para consertar essas pendências, porque o que já está pronto, né, Mara? Se eu já passei por certas ocasiões ali, aquilo ali, eu já consegui amenizar, já está legal, vamos partir para outra. É isso mesmo, nós estamos aqui para evoluir e para a gente prestar atenção naquela parte onde a gente precisa realmente. E isso não é só com a gente não, viu, gente? É com os nossos filhos também. Né? Assim, estão mais perto, né? Não só com os nossos filhos, mas aqueles que estão filhos nossos aqui, nós temos que tentar conhecê-los também, descobrir essas pendências. Às vezes a gente tem o costume de tentar amenizar a situação, né? É filho, né? Mas não. Joana de Ângeles, nos livros dela, que ela fala muito a respeito de família, de filhos, dessa fase de criança onde o espírito chega e ele tem que passar. Ela fala que quando chega esse espírito para a gente, desde bebê, ele já começa a mostrar a bagagem que ele está trazendo. Desde bebê. Ele já começa a mostrar. E mostra, é lógico, as qualidades e as pendências também, gente. E nós temos que exatamente ajudá-los nas pendências. Porque na parte que já está tranquilo, já está tranquilo. Então, são nas pendências que a gente tem que ajudar, e não acobertar. Né? Nós temos que aprender a fazer isso. Sermos mais realistas, né? Às vezes a gente coloca os nossos filhos assim, um espírito iluminado, né? Tá certo, a turminha que está chegando ultimamente está bem evoluidinha mesmo, mas não é tão assim não, gente. Não é só porque é filho nosso que é espírito evoluído, não. Senão não estaria aqui não. Ele veio e foi para consertar algumas coisas também, dar uma mexida, dar uma evoluída. Sabe? Então, vamos colocar o pé no chão, vamos ser realistas, parar de nos colocar de vítimas, né? Todo mundo contra mim, o universo contra mim, Deus, não tem ninguém contra nós. Quando a gente pega a reta certa, o caminho certo, não tem ninguém contra nós, gente. Para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que sair desse estado de vítima que às vezes a gente se coloca, sabe? Para a gente, às vezes, até fugir das nossas responsabilidades. Vamos sair desse papel, arregaçar as mangas e caminhar. Gente, só para irmos já encerrando, o pessoal, né, os discípulos lá, quando Jesus perguntou para eles, né, quem sou eu? Aí você é Jeremias, você é João Elias e tal. Já se dava a informação de que a reencarnação já estava sendo alimentada. Nós trazemos muita história dentro de nós. A gente precisa aprender a entender nossas intuições, inclusive. Tem coisas que a nossa bagagem é muito grande. São muitas caminhadas. Agora, nós já, lá naquela época, já se carregava a tênue ideia da reencarnação. Ainda que não entendida, obviamente, era uma outra época, né? Hoje jamais esclarecida. Hoje nós temos aí a ciência já trabalhando, a ciência independente de religião trabalhando, entendendo que inclusive muitas doenças são provocadas, além de ser por nós mesmos,
aqui são provocadas por situações difíceis desse intercâmbio que nós temos aí com a espiritualidade. Nós assimilamos determinadas energias e adoecemos. Isso é uma outra história, para um determinado outro momento, mas é a nossa caminhada. Então fica a pergunta: se hoje Jesus chegasse e perguntasse a cada um de vocês: quem dizes que sou? O que vocês responderiam? Cada um que aqui está. Né? Sabendo da condição dele total. De um espírito sem... A gente não tem nem o que falar. Então nós vamos pensar nisto aí, tá? E fica uma situação aqui que depois a gente traz para vocês, que é com relação à transfiguração, né? Que isso foi lá na Gênese. Eu vou deixar para vocês podem pegar, é um livro básico da doutrina espírita, é um dos. Na Gênese, no capítulo 14, ele fala lá sobre a transfiguração. O que quer dizer isso? Fica como dever de casa para vocês. Pega emprestado, aqui tem na casa, tem para vender, tem para emprestar, pode pegar, dá uma olhadinha lá e vê o que os amigos nos trazem com Allan Kardec, amigos espirituais, nos trazem o esclarecimento do que é a transfiguração. E nós vamos entendendo a nossa caminhada. Temos muito a caminhar, mas já estamos a caminho. Só precisamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Além de. Tá? Vocês fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Agradecemos aos internautas, né? Também a paciência. E qualquer coisa, aí a gente vai aprendendo com vocês. Tá? Muito obrigada. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também, até uma próxima oportunidade.